pouco daquilo que eu quero falar com vocês tem a ver com algumas dessas palavras que eu recebi aqui. Tem a ver com um desentulhar de poços, de coisas que eu vi acontecer numa geração não tão longe, mas numa geração que experimentou um pouco das gotas do Senhor há 15, 20 anos atrás, mais ou menos. E às vezes a gente fala desse mover que teve no Brasil, partindo de um pressuposto que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, só que a gente esquece que nasceu uma geração que não viu isso, que não viu a pequena chuva que caiu no Brasil no final dos anos 90 até o início dos anos 2000, 2003 mais ou menos, e que produziu coisas incríveis, ainda que tenha sido uma pequena chuva que nós estamos vendo que quase se extinguiu, foi extinta no meio dessa geração de 20, 25 anos de idade. Eu não sou tão velho assim, vou fazer 40 anos, mas eu tenho estado no ministério em tempo integral por mais de 15. Então, bem desde novinho, estou engajado com o ministério, com a obra de Deus em tempo integral. Então, eu vi algumas coisas acontecendo que eu não consigo mais ver hoje nessa geração mais nova, e não só a mais nova, mas nessa geração, porque existem pessoas mais velhas que nasceram fora disso que eu estou falando. Então eu venho de uma geração que nessas conferências, o que mais a gente via eram jovens abraçados nas bandeiras das nações. Isso era muito comum. E olha aqui, eu não estou vendo ninguém com bandeira de nenhuma nação aqui. Eu não vi ninguém chorando em cima da bandeira de nenhuma nação aqui. E isso é muito preocupante. Porque se você não está chorando pelas nações, isso significa que talvez o seu coração não esteja chorando pela grande comissão. Talvez essa nova geração de cristãos no Brasil não sabe nem o que significa missões. Ou tem uma perspectiva, uma visão equivocada do que significa missões. Ou até mesmo não tem nem paixão pelo assunto. Então essa é uma geração, e eu tenho viajado o Brasil do sul ao norte, que não chora em cima das bandeiras. E eu venho de uma geração que chorava em cima das bandeiras. Eu mesmo, o meu primeiro contato com um avivamento, o Senhor colocou um fogo no meu coração pela Índia, por outras nações. Ainda que eu nunca pisei na Índia, nunca fui nesse país, mas existia um peso de intercessão por aquela nação. Existia um peso que o Espírito Santo compartilhava por outras nações, ainda que eu não necessariamente tenha que ir a essa nação. Mas olhar para as nações como um campo a ser discipulado, tem tudo a ver com ser apaixonado por Jesus e ser apaixonado pela sua volta. Se você não tem um coração que queima pelas bandeiras, pelas nações, é porque talvez você não queima para que Jesus volte e governe essa terra. Então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre como oração influencia missões e como oração nos capacita a não só fazer missões, mas a derramar o nosso sangue. O Senhor Jesus é digno de uma geração de jovens no Brasil que vai parar de viver para o sonho brasileiro, de uma casa própria, um emprego que ganha 2 salários mínimos e um carro popular na garagem. Existe o sonho americano, mas o sonho brasileiro é esse. Eu quero ganhar 2 salários mínimos, ter um carro popular e uma casa própria. E nós estamos vendo uma geração se levantando que está correndo atrás do vento para viver essas coisas. Coisas que não são erradas em si mesmo. Não são pecaminosas em si mesmo, mas um dos maiores perigos dessa geração atual não é a pornografia, não é a mentalidade e ideologias de esquerda, não é nada disso. O maior perigo dessa geração é a normalidade da vida. Eu conheço amigos que falam para mim com lágrimas nos olhos: eu não consigo mais deixar o meu apartamento de 1 por andar e o meu carro importado para voltar a viver aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não consigo mais deixar o meu emprego de 20, 30 mil reais para viver aquilo que o Espírito Santo me chamou para fazer há 10, 15 anos. Eu estou falando de pessoas que estiveram em nações como Cuba e outras, que eram um desses jovens que estavam chorando em cima das bandeiras. Das pessoas que começaram comigo, eu posso contar no dedo aqueles que continuaram. Aqueles que estão até hoje queimando por Jesus, queimando de amor por aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Porque a normalidade da vida embriagou o coração deles. E eles não conseguem mais ficar sóbrios.
Então a minha palavra hoje é para te trazer para uma sobriedade divina. Deus está muito sério sobre esses assuntos, Ele está muito focado sobre esses assuntos. E eu quero falar de uma maneira que você entenda que isso não tem a ver somente com pessoas que vão deixar os seus trabalhos, o seu emprego. Mas missões é coisa de cristão. Martírio é coisa de cristão. Amém? Talvez você não vai ser um mártir literal, mas talvez você vai ser um mártir vivo. Alguém que vai ter um estilo de vida que glorifica Jesus. E que o Senhor pode confiar tudo em suas mãos, porque você morreu. Eu anseio ver músicos como Keith Green se levantando. Keith Green vendia os seus discos por $8 ou por quanto as pessoas quisessem dar. Um homem desse, um músico desse, Deus pode confiar milhões de dólares. Sabe por quê? Ele morreu. Ele é um mártir vivo. E é isso que eu sinto que o Espírito Santo quer muito falar com a gente essa manhã. Existem duas coisas que estão acontecendo nessa história, nessa época da história, que nunca aconteceram em nenhuma outra geração. São dois fenômenos, mas também são duas profecias ou coisas proféticas que o Senhor está enfatizando, que o Espírito Santo está enfatizando em toda a terra. E é muito importante a gente saber o que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra, porque isso faz com que a gente pare de perder tempo. Normalmente a gente passa grande parte da vida cristã tentando descobrir aquilo que a gente tem que fazer para Deus. A questão não é descobrir o que a gente tem que fazer para Deus, é descobrir o que Deus está fazendo e se envolver com o que Ele está fazendo. Então existem coisas que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra, e isso nunca aconteceu, porque o que está acontecendo em toda a terra ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que o Senhor está fazendo em toda a terra é que Ele está restaurando a igreja na sua identidade sacerdotal. O que a gente chama de casa de oração. Jesus nomeou a igreja, Deus nomeou a sua casa, Ele deu um nome para ela e disse: minha casa tem um nome, e é oração. Então, se não é oração, não é minha casa. Se oração não ocupa o centro, o bombear da vida, então não é minha casa. Deus está nomeando, Ele está dando nome a algo. E isso está acontecendo em toda a terra, na África, na China, em toda a América do Sul. Eu acabei de voltar de um encontro no México com igrejas de tudo quanto é lugar da América Latina. O Senhor está enfatizando a igreja como uma casa de oração. E isso não tem a ver com montar uma base missionária, isso não tem a ver com começar uma sala de oração à parte de uma igreja. Isso é a identidade da igreja. A igreja é a casa sacerdotal, e a casa sacerdotal é a igreja. O que isso significa? Que Deus está chamando você para a sua identidade primária. Você não tem que descobrir se você é apóstolo, profeta, mestre, evangelista. A primeira coisa que você tem que descobrir é que você é um sacerdote. O seu chamado primário é ministrar a Deus. É ministrar ao Senhor, estar diante dEle, como esse jovem que acabou de ministrar. É claro ver a unção nele de um cara que está vivendo para o público de uma pessoa só. De alguém que está vivendo para contemplar, para ter intimidade com Deus. Deus está levantando, e eu amo isso. Eu quero ver músicos e cantores se levantando nessa nação, que não estão correndo atrás da próxima gravação, do próximo vídeo no YouTube, da próxima música que vai ficar famosa, do próximo hit. Deus está levantando jovens músicos que nunca vão gravar um álbum sequer. Deus está chamando pessoas que vão ser totalmente exclusivas, como Davi, homens e mulheres de uma só coisa. Deus está restaurando isso na igreja. Ele está chamando jovens músicos e cantores para um lugar de intimidade. E isso Ele está fazendo no mundo inteiro. Talvez isso aconteceu na história, aconteceu em algum momento, por exemplo, com os morávios. Mas o que aconteceu com os morávios foi numa parte geográfica isolada. Não estava acontecendo em todo o mundo ao mesmo tempo. Hoje está acontecendo ao mesmo tempo em todas as etnias. Eu posso falar de muitos lugares, como nas Ilhas Salomão, uma ilha no meio da floresta. Um jovem senhor de 80 anos viajou para aquele lugar. Ele levou máquinas para cavar poços artesianos, porque não tinha água potável ali. E ele começou uma sala de oração no meio da selva, que está sendo cantada ao Senhor na língua, no idioma, no dialeto daquela ilha, daqueles índios. Ele está lá agora mesmo, você pode ver isso no YouTube. Tribos indígenas cantando ao Senhor.
As profecias estão se cumprindo. Isaías 42 diz que em todo lugar iriam se levantar um cântico novo ao Senhor, nas extremidades da terra, nas regiões litorâneas, nas ilhas isoladas, nas grandes montanhas, até mesmo nas regiões desérticas, principalmente nas regiões árabes, do Oriente Médio. Deus está levantando um movimento de oração naquele lugar. Hoje mesmo no Irã existem centenas e centenas de salas de oração que nós chamamos de avivamento silencioso. Eles se reúnem para orar, escolhem o cântico que vão cantar, e ao invés de cantar o cântico, eles imaginam a música na mente, porque não é permitido cantar músicas a Jesus. Mas ninguém pode calar o cântico novo que o Senhor está levantando em toda a terra. Você precisa entender o poder da sua canção. Deus está levantando uma canção nova. Essa expressão cântico novo aparece 9 vezes na Bíblia. Todas elas estão conectadas com missões e a volta de Jesus. É a mesma palavra, terrila, que significa cantar aquilo que nós estamos vendo. Deus está restaurando isso não só com músicos, mas com a congregação. Existe uma harpa dentro do seu coração, existe uma canção no seu coração. Deus está nos chamando de volta para cantar para Ele. Me incomoda quando uma congregação de 200 pessoas não tem barulho, não tem voz alçada aos céus, não tem cânticos de desespero, porque louvor nunca vai ser silencioso. Você pode até adorar em silêncio, mas louvar a Deus tem que ter barulho. Ou você grita, ou você canta, ou você dança, ou você pula. Acho que eu vou adotar um método dance para o meu Deus aqui, que é a metodologia de cintada para quem não louva o Senhor, que eu aprendi com um argentino. Deus está fazendo isso. Está levantando um grande movimento de oração, restaurando a igreja e não um movimento para-eclesiástico. Ele está chamando a igreja para o lugar de oração. E a segunda coisa que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra está se cumprindo em Mateus 24:14. O evangelho do reino está começando a ser pregado em todas as etnias. Está começando, está acontecendo isso. Estudiosos tinham uma perspectiva negativa de que levaria mais de 150 anos para ter uma Bíblia escrita no dialeto de cada etnia. De 100 a 150 anos. Hoje estima-se que em 50 anos nós vamos ter a Bíblia escrita em todos os dialetos, inclusive daqueles que não possuem escrita. Dialetos que você precisa aprender a fala, ouvindo, por via oral. Isso vai acontecer no máximo dentro de 50 anos. E por que o Espírito Santo está fazendo isso? Porque essas duas realidades, oração incessante dia e noite e missões radical, são o meio pelo qual o Senhor está preparando a terra inteira para o grande casamento. E eu queria começar pensando sobre isso, que o Espírito Santo está fazendo. Mateus 28, versículo 18, uma passagem muito conhecida sobre a grande comissão. Diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Baseado nisso, baseado na autoridade que eu recuperei, a autoridade que Adão havia perdido no Éden, a autoridade que Adão tinha perdido para Satanás por causa da queda, Jesus na sua cruz recupera toda a autoridade, não só no céu. Para Deus é tranquilo ter autoridade no céu, mas a questão é a autoridade da terra que tinha sido perdida por causa da queda. Então Satanás se tornou o príncipe desse mundo, o Deus desse século, legalmente. Porque o homem abriu mão de governar a terra e passou o governo para o diabo através da queda. Só que na cruz, Jesus recupera a autoridade legal da terra. A questão é que mesmo que ele tenha essa autoridade legal da terra, ele não vai exercer ela de forma indireta ou desencarnada. Ele está esperando que a igreja se levante nesses dias e entenda que ele já comprou pessoas de todas as nações, de todas as etnias, e baseado naquilo que ele já comprou, na herança que ele já resgatou, comece então a discipular as nações. A questão é, o que é discipular as nações? Discipular as nações é o chamado para o impossível. É impossível discipular as nações.
Deus está nos convocando para uma tarefa que não há em nós mesmos, não há na igreja, não há no ser humano a capacitação de fazer. Porque nós pensamos discipulado e a primeira coisa que a gente pensa é ensinar para as pessoas aquilo que Jesus ensinou. Mas discipulado não é ensinar o que Jesus ensinou, é ensinar as pessoas a ser como Jesus foi. Discipular as nações é fazer com que Moçambique, Irã, China, Argentina, essas nações se tornem nações parecidas com o Filho de Deus. É ensinando o que Jesus ensinou, mas ensinando cada indivíduo de cada etnia a obedecer o que Jesus ensinou. Imagine todas as nações da terra caminhando no estilo de vida do Sermão do Monte, com um coração puro, com mãos limpas, com pensamentos puros, perdoando o inimigo, tendo um estilo de vida de generosidade. Discipular as nações é fazer com que as nações vivam aquilo que Jesus ensinou. E isso é uma tarefa impossível. Como que faz para ensinar como Jesus vive? Numa cultura onde um cara é muçulmano e ele está casado com 10 mulheres, dentro dessas 10 mulheres ele tem 5 ou 6 com 15, 13 anos. E agora ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu, ele nasceu de novo. Mas o que a gente faz com essa situação cultural? A questão é que nós não temos a resposta, mas Deus tem a resposta. Então a primeira coisa e a coisa mais negligenciada na grande comissão é a parte última do versículo 20. Quando nós pensamos fazer discípulos nas nações, quando nós pensamos fazer missões, ir a outras etnias, e abrindo um parênteses, quando eu estou falando nações, eu não estou falando só de sair da nossa nação, o Brasil. Etnias, a palavra nações aqui fala de grupos de cultura, grupos que têm uma própria cultura. Então, dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, é uma nação, é uma etnia. Uma favela tem pensamento próprio, tem alma própria, tem linguagem própria. Então ali tem povos não alcançados. Dentro das favelas do Rio de Janeiro hoje existem povos não alcançados. Na verdade, eu penso que os grandes líderes do tráfico de drogas são os verdadeiros apóstolos e profetas, que está esperando só você se levantar e ir lá avisar isso para eles. Alguém precisa ir lá e contar essa boa notícia. Deus te chamou para ser um gerente, mas não um gerente de cocaína, mas alguém que vai ser um apóstolo no reino de Deus. Eu digo isso porque há 20 anos atrás eu era esse cara que estava lá com o AK-47 na mão e alguém contou isso para mim. Edita essa parte do AK, hein? Ah, tá ao vivo? Meu Deus, ninguém me avisa. Puxado, hein? A parte mais negligenciada da grande comissão. Quando a gente pensa grande comissão, a gente começa a planejar. Todo missionário é assim. Quase todo missionário que eu conheço tem uma doença, chama-se pragmatismo. Ativismo. Fazer. Eu creio que Deus está querendo mudar a mentalidade missionária no mundo, Ele já está fazendo isso. E a primeira coisa que precisa mudar é nós olharmos para aquilo que nos empodera a fazer discípulos, que é uma missão impossível. O que capacita e vai capacitar a igreja do fim dos tempos a cumprir esse grande desafio não é o tanto de tempo que a gente gasta planejando ou criando novas estratégias. Eu não rejeito as estratégias, elas são boas. Mas para aquilo que a gente está querendo fazer, elas são inúteis. Para isso que eu estou descrevendo, fazer com que nações se tornem semelhantes a Jesus, estratégias não funcionam. Nós não precisamos de uma estratégia, nós precisamos de um milagre. Por isso a gente precisa entender. Ensinando-vos a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa última parte, a maioria dos missionários passou leak paper em cima. A promessa da presença. É a promessa da presença e o quanto eu vivo em função dessa promessa que vai fazer com que eu me torne semelhante a Jesus e que me capacita a fazer com que outros indivíduos também se tornem semelhantes a Ele. Faz sentido para vocês isso?
Sim ou não? Ou é melhor cuspir fogo, fazer teatro, pantomima? Isso não vai funcionar quando o Estado Islâmico invadir sua casa. Cospe fogo lá. Faz um teatro lá, bota um nariz de palhaço, começa a fazer palhaçada na frente do Estado Islâmico. Não funciona. É a promessa da presença que empoderou as primeiras testemunhas oculares a cumprir a grande comissão, ou parte dela. Por isso que Atos 1:8 disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vão se tornar minhas. Quando nós olhamos a grande comissão, a gente acha que a grande comissão foi só para as testemunhas oculares, que viram Jesus fisicamente. Só que Atos 1:8 está falando que o propósito do batismo com o Espírito Santo é levantar uma comunidade inteira de videntes. Uma comunidade inteira de visionários. Porque o batismo com o Espírito Santo capacitou a igreja do primeiro século a não só ver Jesus, mas a continuar vendo Jesus. E por isso eles tiveram o poder e o impacto que tiveram, porque eles estavam no lugar da promessa da presença. E no lugar da promessa da presença é o lugar onde os nossos olhos são abertos. O Espírito Santo quer nos batizar, seja com língua, seja caindo, seja tremendo, não importa qual é a manifestação física. A questão é, quem é batizado na presença de Deus, tem os seus olhos abertos para ver Jesus e para seguir Jesus, seja lá onde o Cordeiro for. Se o Cordeiro for as favelas, eu irei. Se o Cordeiro for as mansões, eu irei. Não importa onde o Cordeiro vai, eu irei. Eu estou vendo o Cordeiro. As pessoas me perguntam: você tem um chamado para combater prostituição? Eu digo: não. Eu tenho um chamado para ver Jesus. Você tem um chamado para trabalhar com criança? Agora tem muita criança da comunidade lá. Eu não tenho chamado para trabalhar com criança. Eu não sei nem falar com criança. Você tem um chamado para estar na Vila Mimosa? Não! Eu tenho um chamado para ver Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E se eu vejo Jesus, porque Ele abriu os olhos do meu coração, eu quero seguir Ele aonde Ele está. Aonde você está, Jesus? Eu quero saber. O que você está fazendo, eu quero me envolver. Se você está com as prostitutas, eu quero ir lá. Se você está com as crianças, eu quero ir lá. Se você está nos ônibus, eu quero ir lá. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ver Ele. E nós pensamos que é impossível isso. João capítulo 16, versículo 16, Jesus disse: mais um pouco e não me vereis, e mais um pouco voltarão a me ver. Quando? Quando o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja teria a mesma experiência que os 12 discípulos tiveram. É possível ver Jesus hoje, mas muito maior e mais poderoso do que os 12 discípulos viram. O que Ele está querendo mostrar para você é o Cristo de Apocalipse 1. Jesus chama as testemunhas oculares para transformar as nações. Quantos aqui querem ser testemunhas oculares? Isso mudou a história da igreja. Conde Zinzendorf viu Jesus num quadro. Os morávios viram o Cordeiro ensanguentado naquela reunião de ceia de 1727, 13 de agosto de 1727. Toda a experiência de entrega para missões é precedida por contemplação, porque contemplação gera sua adoração gera intercessão, intercessão gera envio. É por isso que Deus está chamando missionários para o lugar de oração, missionários que vão estar no aposento superior. Da mesma forma como no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 14, quando os discípulos receberam a mensagem da promessa da presença, eles se elevaram ao aposento superior para provocar a promessa da presença. Deus está chamando missionários que vão ter Deus como um fim em si mesmo e não vão buscar mais a Deus para fazer missões. Deus não é um meio para alcançar um objetivo, Deus é o fim, ponto. Ele é o fim, Ele é a nossa paixão máxima. Deus está querendo curar o nosso coração de tentar preencher ele com outros amantes.
inclusive o nosso sucesso evangelístico, inclusive o nosso sucesso missionário. Porque eu quero te dizer, meu irmão, o que faz com que uma pessoa pregue o evangelho para uma garota de programa 100 vezes, 200 vezes, e não desiste de ir naquele lugar, e não desiste de compartilhar aquela mensagem? O seu esforço humano não pode te capacitar a ter a compaixão de uma mãe. O que nos empodera a não desistir do campo missionário é a nossa paixão por Jesus. Isso é um dos elementos que eu vi quase extinto na nossa geração. Falta paixão. E o grande sinal de um ambiente apaixonado é quando esse ambiente é desequilibrado. Eu nunca conheci ninguém apaixonado que era equilibrado na minha vida. Pessoas apaixonadas gastam muito dinheiro, dormem pouco, dormem muito, comem pouco, comem muito. Elas desequilibram. O que vai nos empoderar a encarar a morte face a face é o fato de que nós temos uma paixão que consumiu tudo o que nós somos. O que vai fazer com que a gente cante diante da forca. O que vai empoderar essa geração de brasileiros a lavar o Oriente Médio com seu sangue é o tanto da paixão de Jesus queimando em nosso peito. Por isso os discípulos correram para aquele lugar, o lugar de oração. Porque no lugar de oração, assim como fez Davi, tinha a ver com olhar aquele que está no trono. Foi o que Davi fez, ele coloca o trono no centro de Jerusalém, e ele chama os músicos para ficar continuamente olhando para o trono. A questão é que aquele que está sentado no trono, à destra do Pai, ele está fazendo uma coisa. Ele não está entregando panfletos, ele não está dando sopão, ele não está estressado. As escrituras dizem que ele vive para interceder. Jesus está à direita do Pai, olhando para o trono. O Pai está encorajando ele. Pede-me e te darei as nações como herança. Jesus olha para o Pai e diz: sim, Pai, eu quero casar. Mas na terra ele precisa encontrar uma ressonância que diz: vem! O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito está dizendo vem. Mas essa geração quer um carro 1.0. Quer ter uma casa própria. O Espírito e a noiva dizem vem. Isso é a junção com aquilo que nós estamos vendo. Essa é a perspectiva radical de Jesus sobre missões. Fazer com que pessoas se tornem vítimas daquilo que estão orando. Sabe por que você não ora pelas nações? Pergunta para mim assim, por quê? Porque você vai ser vítima daquilo que você ora. Porque quando você começar a orar, Deus te envia para lá. É perigoso. Mateus capítulo 9. Eu não quero estender muito, porque eu queria ter tempo para a gente orar. Versículo 35 estabelece a perspectiva que Jesus tem sobre missões. Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então a primeira perspectiva de Jesus sobre missões está dentro da palavra todas. Diga comigo, todas. Jesus não quer algumas pessoas. Jesus está buscando todas. Todas serão salvas? Não, mas o coração dele é por todas. Isso deveria mudar a maneira como nós olhamos para os perdidos, porque está mudando a minha. Eu venho de uma cultura de igreja, talvez o Ângelo também, não sei, que sofre de uma doença terrível, chama-se coinonite. Doença da igreja nas casas. Doença da comunhão. Tá gostoso aqui, vamos tomar ceia. Tá legal, para que crescer? A mentalidade de Jesus está assim, multidões. E a gente está assim, melhor não crescer. E quando eu estou falando de crescer, eu estou falando de ganhar o seu bairro inteiro para Jesus. Por que não? Aí tem um outro problema, que agora eu vou me criticar.
é a nossa posição escatológica, que tende a ser fatalista. Porque como cremos que vamos estar aqui na grande tribulação e que o anticristo vai ferrar com tudo, a gente acha que essa mensagem está dizendo que é para a gente não transformar nada. Mas não é isso que essa mensagem escatológica está dizendo. Ela está dizendo que nós vamos transformar multidões no meio do caos. E não que o caos vai reinar e vencer e tudo mais. Cidades inteiras vão nascer de novo em um só dia. Em um só dia. O que dirá bairros. Então nós precisamos perder esse medo de margem que a gente colocou, de que a gente sempre vai ser um grupinho de 100 pessoas. Enquanto a cidade de Montemor está gritando para que alguém anuncie o nosso grande rei para eles. Enquanto as nações da terra estão esperando metade desses jovens que estão gastando tempo no lugar de oração, lavar o sangue, lavar as nações com o seu sangue. Porque quando você começa a ficar perto de Jesus e perto de intercessão, ele tem um assunto: grande comissão. Por que ele tem um assunto? Porque essa é a paixão do coração dele. Ele tem uma herança nas nações. E ele quer ver que as nações tenham ele como um único amante. Deveria te dar estranheza o fato de não entender a adoração dia e noite. A adoração de noite tem a ver com a fama de Jesus. Tem a ver com estar fascinado por ele. E o zelo por ele faz com que a gente fique zeloso para que todas as nações cantem glória àquele que é justo. Por isso que John Piper diz: adoração precede missões, porque um dia missões termina, adoração nunca. Nunca. Porque a adoração é o combustível máximo para fazer missões. Então Jesus, ele está olhando para todas as cidades. Mas Jesus não olha apenas para todas, porque tem muitos evangelistas que querem todas as pessoas. A questão é que eles têm a mensagem errada. Abraço grátis, gente, não é a mensagem. Eu vi isso no Rio de Janeiro. As meninas foram para uma favela, o Fábio estava comigo, e elas estavam dando abraço grátis no traficante Abarreta. O traficante, quando viu o abraço grátis, ele falou assim: ih, isso aí é maná, pode vir em mim. Isso é uma piada que vocês não entendem. A menina com a camisa coladinha, marcando as redondezas, dava um abraço caprichado, frontal. Era um abraço cheio do amor de Deus. Só que não. E os traficantes faziam fila. O pai é hoje, hein? Não adianta querer todas, se a metodologia é errada. A metodologia nunca vai mudar. Pregue o evangelho sempre. Pregue o evangelho com a sua vida. Não, pregue o evangelho com a sua boca. O evangelho é uma mensagem, precisa ser proclamada. Rápido, simples. Jesus morreu na cruz para te livrar da ira de Deus. Pregue assim. Deus santo irado ia destruir toda a humanidade, mas Deus proporcionou um meio pelo qual ele ia livrar você da ira de Deus Pai, enviando o seu Filho, porque Deus agradou em moê-lo. Nós não cremos mais na mensagem. Deus não tem como concordar com sinais e maravilhas se a mensagem não é a mensagem. Deus não tem como confirmar com arrependimento e conversão se a mensagem é um abraço e não uma mensagem. O que Jesus falava quando ele ia a todas as pessoas era o evangelho do reino. O evangelho do reino é simples. É que ele morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, e esse rei nos introduziu na comunhão do seu Pai, e ele está voltando para governar a terra. O evangelho do reino. Quando você prega o evangelho do reino, nós temos a sequência do versículo. Sinais e maravilhas começam a acontecer, porque ele está confirmando a mensagem. Confirma-se a mensagem por meio de sinais, quando a mensagem é a mensagem. Por isso que Jesus diz em Mateus 24:14, este evangelho do reino, não um outro evangelho do reino. Este qual? O que ele pregava.
Não é o evangelho dos evangélicos que vai discipular as nações. É o evangelho do reino de Jesus Cristo. E esse evangelho, ele está escasso na igreja, está escasso na nossa vida. Então nós temos que ter a perspectiva, Jesus quer todas as pessoas. Jesus quer todas as pessoas com a mensagem correta. E a mensagem correta vai liberar os sinais corretos. A questão é, quando Jesus está levantando um paradigma de como fazer missões, no verso 36 ele diz assim: vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então ele chama os seus discípulos e disse: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua colheita. Primeira coisa que a gente precisa pensar junto: o problema da colheita não é dinheiro. O problema da colheita são trabalhadores. Com isso eu estou querendo te encorajar, porque eu sinto que existem várias pessoas aqui que Deus está te chamando há muito tempo, mas você coloca na conta do medo, da falta de sustento. Você está há anos travado pela opinião do homem, pela opinião da sua família, a respeito do seu futuro financeiro. E eu queria te autorizar essa manhã. Deixa eu dizer isso com calma. Tem uma mensagem muito legal que eu concordo com ela, que causou uma coisa um pouco ruim. A história de que a igreja é missional. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Quem nunca levanta a mão para qualquer coisa que eu falo? Braço de Horácio, velho. T-Rex. Cara, que preguiça, mano. Derrota, eu vou embora, mano. Quem já ouviu falar nessa expressão? Que todos são missionários, a igreja é missional. Pô, graças a Deus pelo teu braço levantado. Interage aí que eu sou carente. Se tudo é missional, John Piper disse, nada é missionário. Eu concordo com ele. Não acho que a igreja tem que deixar de ser missional no sentido de que ela precisa... Deixa eu explicar, missional. Significa que cada cristão é um missionário, seja lá onde ele estiver. Eu creio nisso, tá? De todo o coração. Trabalho na universidade. Só que isso deixou um desequilíbrio. Que as pessoas pararam de pensar na janela 10x40. Pararam de pensar no norte da África. Pararam de pensar no interior do México. O México é terrível, velho. Aquele lugar precisa muito do evangelho. Pararam de pensar nas nações. E o Brasil tem sido a nação que mais tem recebido muita comida. Se eu pegar só no meu circuito de amigos, o tanto de mestres, profetas, líderes que ministram a palavra numa consistência. Cada conferência, cada sessão que você vai ter aqui, é tonelada para você ficar aí, ó, ruminando por meses e até anos. O Brasil está cheio de palavra, cheio de eventos, cheio de conferências. Só agora mesmo está acontecendo duas, uma aqui e outra em Curitiba. Tem muito conhecimento. A questão é que você se torna responsável, porque você não é ignorante. Um pastor amigo meu disse, a ignorância às vezes é uma dádiva. Porque se você não sabe, você não se torna responsável. Mas vocês estão ouvindo o que talvez pessoas não ouviram nos últimos 15 anos. E você está aqui agora. Faz sentido para vocês isso? Jesus, ele está chamando você. Keith Green dizia, todos são chamados aí, ficar deve ser a exceção. Nós fizemos da exceção a regra. E se você não vai, você é chamado para colocar muita grana nisso. Porque quando você coloca grana, você também está indo. Mas você só coloca dinheiro naquilo que você valoriza. Se você não acha isso importante, obviamente você não vai gastar R$1 com isso. Onde está o seu coração, é onde está o seu tesouro, aquilo que você valoriza. Jesus, ele chega nesse entrave. E eu creio que aqui talvez seja um dos encontros mais fatais com a humanidade dele mesmo.
Ele começa a subir a montanha e ele olha para as multidões. Eu queria que você entrasse nas escrituras por meio da sua mente agora. Imagina ele olhando pessoas divorciadas, que tinham perdido o seu casamento, deprimidos, suicidas, doentes fisicamente, mulheres que tinham sido abandonadas pelos seus maridos, crianças órfãos. E na medida que ele vai colocando o coração no quebrado, ele vai começando a manifestar a misericórdia, que significa colocar o coração nas nossas misérias. E a misericórdia de Jesus começa a mover o íntimo dele com essa palavra compaixão. Diga comigo, compaixão. Compaixão é diferente de pena. Pena é um sentimento passivo. Compaixão te leva a se envolver com a dor do outro. Por isso que 99% dos milagres de Jesus estão conectados com compaixão. É como se ele estivesse sentindo a aflição do outro. Então ele está olhando toda aquela multidão quebrada. E nele, somente nele, existe a resposta para o coração quebrado. Então eu queria que você pensasse comigo. Imagina se hoje pela manhã o Espírito Santo apareceu para você e ele disse o seguinte: Bruninho, vou te dar a unção de Jesus. Porque todos nós temos a unção, mas Jesus era o ungido. Todos nós somos filhos, mas Jesus é o Filho. E agora ele quer fazer isso com você. Eu quero te dar as mesmas características milagrosas do meu filho por um dia. Toda unção, toda santidade, toda capacitação para ressuscitar mortos, curar qualquer doença. Jesus, a Bíblia diz que Jesus tinha um espírito sem medida. O que é isso, gente? Não tinha limite para o fluir da vida de Deus através de Jesus. E Ele está te dando essa manhã, essa capacidade para cada um. Vamos supor, o Espírito Santo apareceu, está dando para você isso. Eu quero que por um dia, Rodrigo, você vai ter toda a unção do meu filho. E você pode fazer o que você quiser com isso. Então, de repente, você começa a correr e pensar nos seus familiares. Aquele cara que está com câncer, aquele tio ou um pai que não converteu. Imagina, com um toque seu, tudo se transforma. Você começa a pensar no hospital de câncer das crianças, que se você passar lá por 15 minutos, somente a sua sombra. Porque às vezes a gente não liga para a cura, até que alguém da nossa família fique doente. Eu tive a experiência com minha filhinha, com meses. Parecia um caroço perto da virilha dela. E ela gritava de dor. Rapidinho eu comecei a crer em cura. Porque eu não queria uma cirurgia numa criança de 3 meses. O Senhor curou ela, o caroço voltou, sumiu e nunca mais ela teve esse problema. Imagina, você pode resolver o problema do mundo quebrado. Pensa no seu pai, no seu parente que você mais ama, aquela pessoa mais difícil do seu bairro. Se você falar uma palavra, ela vai nascer de novo. Só que tem uma coisa: você está preso no seu corpo físico. E você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E você só tem um dia para resolver isso. Essa foi a mesma angústia de Jesus. Quando ele olha as multidões e ele sabe que nele tem a resposta para as multidões, ele encontra com a humanidade dele e diz: sim, só que a seara é muito maior do que a minha capacidade física de estar com todas essas pessoas. Então ele tem uma sacada. Como resolver esse problema? Como nós resolvemos o problema da grande comissão? Jesus disse: ore. Jesus não disse faça. Ele disse ore. A palavra rogai é uma palavra para oração que não é muito usual no Novo Testamento, mas tem a ver com uma espécie de desespero. Como alguém pegando no colarinho, como se você estivesse pegando no colarinho de Deus e gritando com toda a dor da sua compaixão. Porque você está olhando que, ainda que em você tenha a unção, tenha o poder, tenha a graça de resolver o problema do mundo quebrado, você é um só.
E ele disse, a seara é extremamente grande, poucas pessoas estão se engajando com esse trabalho. Então ele dá a chave mestra de como resolver o problema de missões. Ore, porque a sua vida pode transformar pessoas que estão lá no Oriente Médio agora, na medida que você levanta a sua voz diante do trono de Deus. E isso é o propósito de Jesus, porque na medida que os discípulos começam a orar, no capítulo 10 de Mateus, eles mesmos são enviados. E se você olhar toda a sequência em Lucas, depois dos 70, é a mesma coisa. Quando os 70 estão sendo enviados, Jesus chama eles e diz, roguem, porque esse é o sistema que eu vou usar. Na medida que você entra no lugar de intercessão, na medida que você entra no lugar de compaixão pelos quebrados, eu mesmo vou usar a sua própria oração para te enviar. Você vai se tornar vítima daquilo que você está orando. Mas não tem como nós orarmos se nós não estamos olhando para aquele que está orando. Por isso o Senhor está chamando você para um lugar de oração. Jesus não está chamando você para um lugar de pragmatismo. Ele está chamando você para um lugar de intimidade. Porque intimidade tem a ver com ele contar aquilo que ele está pensando sobre essas nações. Ele tem desejos para o Rio de Janeiro. Ele tem desejos para cada comunidade. São 250 favelas no Rio de Janeiro, dominadas pelo tráfico de drogas ou milícias. Não é possível que a igreja não tenha uma resposta sequer para esse caos. Não é possível que nós vamos passar, Fábio, mais 15 anos sem ver esses lugares serem feridos pela presença de Deus. Ou serem feridos pela presença de Deus, ou vão nos matar. Mas ficar do jeito que está não tem como. Eu quero que a gente termine essa manhã pensando. Primeiro, quão comprometidos nós estamos com a volta de Jesus. Porque a primeira coisa que a gente faz quando ouve essa palavra é, isso não é para mim. Eu não sou missionário. Eu não sou chamado para nenhuma nação. É a primeira coisa que a gente pensa, de cara. Mas eu quero que você considere não pensar isso, mas pensar em estar no lugar onde você pode ver Jesus. Só ver. E na medida que você vê Ele, deixa Ele te guiar. Seja para as nações, seja para o mercado de trabalho, seja para a universidade, mas com um coração que olha de repente para as universidades e vê uma geração inteira de jovens que está sendo engolida por um pensamento pós-cristão. Eu tenho jovens que estão nas universidades federais do Rio de Janeiro. É um caos. Uma geração inteira está colocando a sua paixão na coisa errada. Isso precisa causar dor dentro de você. Eu sinto que o Espírito Santo quer batizar alguns aqui com um dom de lágrimas. Quer te dar um lugar de choro. Do lado da minha universidade, da minha casa tem uma universidade. Quando você passa 6, 7 horas, tem meninas fazendo sexo oral na rua. Essa é a próxima geração de líderes da nação brasileira. Não tem como mais olhar para isso com os olhos secos. Existe uma resposta que tem que ser dada, e essa resposta não é pragmatismo. É vir para o lugar de oração. E por que é importante ver Jesus? Porque o primeiro mártir da igreja é martirizado no contexto de ver Jesus. As Escrituras dizem que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E porque estava cheio do Espírito Santo, viu o Senhor Jesus. E porque viu o Senhor Jesus, foi capacitado a rir da morte. Especialmente sobre o Brasil, eu sinto já há algum tempo.
E conversando com um líder nos Estados Unidos, ele também confirmou isso. A nação brasileira, existe uma grande expectativa sobre ela no que diz respeito à região do Oriente Médio. Não só o Brasil por ser o maior país da América do Sul, mas a América do Sul inteira. Os grandes líderes que estão trabalhando com o Oriente Médio, com o recrutamento de pessoas para essa região, estão sempre falando que as nações da América do Sul estão na ponta da lança para aquilo que o Senhor vai fazer na região do Oriente Médio. E eu não sei se você sabe, essa região é o caldeirão do mundo, é o lugar de maior pressão. Nós vamos ter grande tribulação, sim, mas nesse lugar nós vamos ter a grande da grande tribulação. Nesse lugar, existem mais ou menos 1 bilhão de muçulmanos que nunca ouviram o nome Yeshua, ou Jesus. Nunca. A estatística é de que existe um missionário para cada 550 mil muçulmanos. Um para cada 550 mil. Tem alguma coisa que não está certo. E se o Brasil é o país que as pessoas estão olhando para resolver o problema do Islã, e o Islã é o maior desafio missionário do mundo, e se é o maior desafio missionário da igreja global, isso significa que se esse desafio não for vencido, Jesus não pode voltar. Aí você pensa, o que isso tem a ver comigo? Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Tem tudo a ver. Se você está preocupado com o retorno de Jesus, se você está preocupado em ser a geração que apressa o dia do Senhor, o Oriente Médio está no centro da agenda. A agenda de Deus está olhando para aquele lugar. Claro que Deus ama as nações, mas ali é o centro de tudo aquilo que está acontecendo agora. E eu estou falando isso com muito temor, porque todo mundo sabe, eu quero ficar na sala de oração, quero ler Rinaldo, eu quero ficar místico. Eu não quero ir para o Iraque. Minha esposa muito menos. Mas esse negócio está me perturbando há 2 anos. Onde eu vou, vem um cara com uma profecia. Gente que nunca me viu. Estou vendo você com um cara turbante, ele é árabe. Estou vendo você no Iraque. Eu falei, cala a boca, gente. Deixa eu ficar aqui quieto orando, avivamento no Rio, praia. Eu não quero. Humanamente eu não quero sair desse lugar. Mas eu quero te desafiar hoje, cantando a canção dos anões para você. E se você não viu o Hobbit, você é um derrotado. Precisa resolver isso na sua vida. O Bilbo Bolseiro estava no condado, num lugar de conforto, fumando o seu belo cachimbo, tomando o seu chá. E de repente aqueles anões entram dentro da cabana dele, cantando uma canção de que iriam escalar uma montanha, descobrir os tesouros e derrotar o dragão. Vamos lá, é profético. Eu assusto com uma geração que não tem senso de aventura. O Evangelho precisa produzir em nós senso de aventura. Não pode ser essa vida evangélica chata. Tem que dar arrepio, borboletinha na barriga, porque existe uma causa maior do que nós para nos engajarmos. Precisa ter entusiasmo com aquilo que Deus está fazendo conosco, meros mortais, homens e mulheres pecadores. Deus está querendo levantar uma geração que vai mudar a história, mas gente que faz a mesma coisa todo dia não muda a história. Precisa de uma entrega radical, precisa de uma canção que nunca foi cantada, precisa de uma dança que não foi dançada, precisa de uma música que nunca foi feita, precisa de algo novo, como Maria de Betânia, que derramou algo sobre Jesus que ninguém mais derramou. Os 12 cansaram de ouvir que Jesus ia morrer e ressuscitar, mas nenhum dos 12 ungiu Jesus, nenhum dos 12 estava segurando a sua herança para derramar a sua herança sobre Jesus. E porque ela fez o que ninguém fez, ela ouviu o que ninguém ouviu. Aonde o Evangelho vai ser contado, Maria vai ser celebrada, porque ela marcou a memória de Deus. Essa manhã é uma manhã de desperdício, mas o que é desperdício para a sociedade é perfume para Jesus.
Quando a sociedade olha um jovem estudando medicina por 6 anos e enterrando a sua vida no interior da África, a sociedade diz desperdício. Jesus diz, que aroma. Alguém está entregando algo que nunca foi entregue. E se nós somos a geração que vai ver aquilo que nenhuma geração viu, Jesus voltar para a terra, eu sinto que aquilo que a gente vai entregar é diferente do que as outras gerações entregaram. O nível de entrega vai ser maior do que a igreja de Atos dos Apóstolos. E aí você olha para a sua vida e pensa, eu não. Eu sinto que tem gente aqui que está quebrada e não consegue nem acreditar que Deus é capaz de te usar. O Senhor quer te conduzir como um bom pastor e preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Assim como Ele fez com Pedro, depois de Pedro ter negado Ele, Jesus trilha o caminho do Salmo 23 com Pedro, quando ele se assenta e faz um churrasco de peixe. E ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que estes? Nenhum dos outros discípulos tinham abandonado Jesus como Pedro, e ele está fazendo meio que uma comparação constrangedora. Mas o que Jesus estava querendo ensinar para ele é, Pedro, eu não defino o seu amor por mim pelo que você faz ou deixa de fazer. Eu não defino você por aquilo que você tem feito ou pelo que você tem falhado. Eu sei que mesmo de forma imatura, porque quando Pedro diz que ia entregar tudo para Jesus, aquilo não foi imaturidade apenas, foi paixão. Porque pessoas apaixonadas prometem coisas que não podem cumprir. Jesus sabia do coração dele, que era um ímpeto, ele era impetuoso. Então ele, cara, eu vou até o fim. Quantas vezes nós fizemos isso? E nós caímos no dia seguinte. Jesus honra essa paixão imatura. E por isso que ele se aproxima de Pedro. E à medida que Pedro fala, Senhor, você sabe que eu te amo, a primeira coisa que ele faz é, vai fazer um curso de cura interior. É isso? É isso? Não, cuida das minhas ovelhas. Não é escândalo isso? Você acaba de negar o Senhor. Ele aparece para você e fala, cuida das minhas ovelhas. Ele estava preparando uma mesa na presença do inimigo da culpa, da vergonha, da depressão. Há 6 meses atrás eu estava tentando tirar a minha vida. O Senhor me conduziu no Salmo 23. Ele me fez deitar nos verdes pastos. E eu voltei para as Escrituras. E eu comecei a amar a Bíblia de novo e ler a minha Bíblia na minha garagem de Montemor. Ele me fez deitar nos pastos verdejantes e me fez ir às águas do Espírito Santo, às águas tranquilas. Ele ungiu a minha mente pensava em suicídio. Ele ungiu a minha mente para que eu mudasse a minha perspectiva sobre ele. Meu pensamento é, eu escrevo um livro chamado Cultura de Oração e agora eu estou 1 ano sem ler a Bíblia porque eu estou deprimido. E o Senhor começa a aparecer para mim, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. O que eu estou sentindo hoje eu não sentia 20 anos atrás. Eu voltei a ser um menino da adoração extravagante. Sinto que o Senhor quer te restaurar porque você tem um chamado. E essa é outra mensagem que a gente parou de pregar, chamado. Porque todo mundo é chamado, então eu não prego sobre chamado. E aí ninguém faz o que é para fazer pelo que é chamado. Eu estava pensando em suicídio. Porque não tem como conhecer o pastor do Salmo 23 se você não tiver a experiência, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Talvez o lugar que você está agora é o lugar onde você está sentindo a presença da ausência de Deus. Porque Deus quer fazer você deitar no lugar onde você vai ter restauração. Porque se isso não tivesse acontecido comigo, eu nunca teria parado para ver da maneira que eu estou vendo hoje. O Fábio falava isso várias vezes comigo, mas eu não conseguia crer. Então Deus está colocando isso em você de novo. Ele te trouxe nesse lugar aqui para começar essa manhã, restaurando em você
esse senso de aventura do chamado cristão. Nós vamos voltar a ver uma geração chorando em cima das bandeiras. Nós vamos voltar a ver uma geração que tem lágrimas nos olhos. Nós vamos voltar a ter uma geração que foi imergida na presença de Deus e que a vida normal não engoliu o coração dela. Nós podemos ter todas essas boas coisas, o Senhor nos dá carros, casas, viagens, é maravilhoso a bondade dEle. Mas isso não pode embriagar o nosso coração e a gente perder o nosso senso de aventura com Jesus. Minha oração essa manhã por você, meu irmão, é para que você volte a ser uma pessoa desequilibrada. Tem que voltar ao tempo dos caras doidos. Tinha muita doideira que às vezes era exagerado, mas tá precisando de uma pitada, Fábio, de maluquice. Tá tudo muito normal. A vida normal nos engoliu. O Senhor quer nos levar a completar aquilo que Ele começou com Adão no Éden. Uma geração tem que se levantar para completar aquilo que os heróis da fé iniciaram. É como se fosse uma corrida de revezamento. Essa geração pode ser a nossa, pode ser a dos nossos filhos. Se é a geração dos nossos filhos, que tipo de padrão você está levantando para que a geração mais nova veja? O meu filho está crescendo vendo que é possível curar doentes, porque na casa dele ele está vendo isso. O meu filho está crescendo vendo que é possível estar nos lugares escuros da terra, e ele convive na Vila Mimosa, que é onde é a nossa igreja, que é um centro de prostituição. Então ele vai crescer ali vendo esse padrão. Papai vivia para pessoas quebradas, porque ele amava Jesus. Então, se não é a sua geração, a geração dos seus filhos precisa ter um paradigma do que significa ser inflamado por Jesus. Então eu queria que você ficasse de pé. A igreja está muito atrasada no que diz respeito a alcançar essas regiões difíceis. Os perigos dessa tarefa são muito reais. Eu conversei com uma jovem lá da igreja que está indo para essa região, e a primeira coisa que eu falei com ela na conversa, eu falei: você sabe que você pode morrer e ser estuprada? Eu gosto de dar choque de realidade. Você está indo para um lugar que não é popular ter uma Bíblia. Os perigos são reais. A questão é que a gente... Ela me deu uma resposta que foi o que me fez convencer de mandar ela para lá. Ela disse: eu não penso na morte. Eu falei: meu Deus, eu penso todo dia. Eu não penso na morte, porque esse é o foco. Os perigos da tarefa são reais, mas o mandamento das Escrituras são mais reais. E a promessa de que Jesus vai estar contigo é mais real do que os perigos da tarefa. Ele prometeu que estaria com você todos os dias até o fim dessa era. E por causa da normalidade da vida, nós focamos mais nos perigos do que no fato de que Deus é digno, de que você pode entrar nesses lugares sem ter o direito de ter a sua vida. Você precisa entrar nesses lugares entendendo que é uma dádiva do Senhor derramar o seu sangue por Ele. E muitas pessoas ficam com medo disso. Mas a questão, isso não é uma coisa que você se esforça para fazer, mas é uma graça que você recebe de Deus na medida que você fica no lugar onde você contempla Jesus. Não é que você tem que buscar ser um mártir, masoquista cristão. Não é isso. A questão é que quanto mais você se envolve com o coração dele, mais desprendido da sua vida você fica, e você compreende de que ele é digno de que você entre num lugar que talvez você não volte com a sua vida. Aventura. Ele é digno de que você treine o seu filho, não apenas para estar nas melhores universidades,
mas para que o sangue do seu filho seja derramado em uma dessas regiões. Essa é a nossa glória. Se coloque diante do Senhor, feche os seus olhos. Existe um fogo que pode consumir o seu medo. Minha oração essa manhã é por um batismo de fogo que destrói os ídolos do seu coração. Um fogo que destrói a idolatria que você tem pelas coisas dessa terra. Nós não queremos perder a vida. Nós queremos ganhar a vida. Mas se você quer ganhar a sua vida, você vai perder a vida. Isso também é uma forma de idolatria. Você se ama demais. Eu me amo demais. Mas isso não tem a ver com esforço. Você não tem como se esforçar para ter isso. É uma graça. A questão é que essa graça está disponível para quem quer dizer sim para o Senhor. Talvez você não sabe as implicações, não sabe como tudo vai se desenvolver. Eu nunca sei essas coisas e eu não sabia isso há 20 anos atrás. Eu nunca poderia imaginar que eu estaria no lugar que eu estou hoje, fazendo as coisas que eu estou fazendo. Mas eu só tinha uma coisa. Um menino do Porto Novo, de São Gonçalo, com família desestruturada, tinha uma coisa: fome, sede. Fiz um monte de coisa errada por causa da minha fome e da minha sede, mas e daí? Foi ela que me trouxe aqui. Então a minha oração essa manhã: Deus, batiza-nos com fogo e fome. Remove do nosso coração a normalidade da vida.